Salve, salve família, tudo certo? Inter em campo, tem bastante coisa pra gente conversar hoje, tá no ar. Já curte o conteúdo? Comenta, compartilha com algum amigo colorado, comenta de onde você acompanha o Inter em campo, que hoje temos bastante novidade, tem um jogador podendo deixar aí envolvido numa negociação, deixar o Inter, enfim, bastante novidade. Vambora? Vem comigo, depois da vinheta, tu sabe, eu tô de volta pra gente falar de Inter aqui no YouTube. Depois de muita espera, o torcedor colorado finalmente teve um alívio. O Inter conseguiu uma vitória como visitante, e foi logo num jogo complicado, contra o Ceará, no Castelão. Com o placar de 2-1, o time quebrou um jejum que já estava incomodando, e mais do que isso, deu um passo importante rumo à estabilidade na reta final da temporada. Essa vitória foi especial por vários motivos. Primeiro, porque ela representa o primeiro triunfo fora de casa na era Ramon Dias. E segundo, porque ela veio com sinais claros de que o treinador argentino começou a colocar sua cara na equipe. E para quem achava que ele só ia dar discurso na beira do campo, aí está a prova do contrário. O primeiro grande acerto do Ramon foi montar um meio-campo mais competitivo. A aproximação entre Luiz Otávio, Bruno Henrique e Alan Patrick deu equilíbrio ao setor, que vinha sendo muito espaçado nas últimas partidas. Com os três próximos, o time passou a alternar força física com criatividade e melhorou o controle da partida. Outro ponto fundamental foi a escolha por um ataque mais direto e veloz, usando Vitinho e Carbonero para explorar os espaços. Com isso, o Inter ganhou profundidade, conseguiu quebrar a defesa adversária e criou mais oportunidades claras. O primeiro gol, marcado por Vitinho, nasceu exatamente desse tipo de jogada. Velocidade, transição e finalização eficiente. Mas talvez o ajuste mais importante não tenha sido técnico, e sim emocional. O time entrou em campo com outra postura. Jogadores mais ligados, com intensidade e claramente sentindo que aquele jogo era um divisor de águas. A tal questão de honra, como o grupo vinha tratando internamente, parece ter surtido efeito. Vitinho, Alan Patrick e Fernando foram exemplos claros disso, jogando com gana do primeiro ao último minuto. Com a vitória, o aproveitamento do Inter fora de casa, que antes era de míseros 6,66%, subiu para 22,22%. Ainda está longe do ideal, claro, mas é uma evolução relevante. Especialmente para um time que vinha sofrendo tanto como visitante. Para mim, o ponto mais positivo nem foi só o resultado, foi o desempenho. O Inter mostrou evolução tática, controle emocional e inteligência nas decisões dentro do jogo. Ramon ainda tem trabalho pela frente, mas começa a mostrar que tem método e que sabe o que está fazendo. E vocês, torcedores, sentiram o time mais seguro fora de casa? Acham que essa vitória pode ser o ponto de virada da temporada? Comenta aí, quero saber a visão da torcida. Em um ano de altos e baixos no Beira-Rio, se tem um jogador que conseguiu se destacar pela regularidade e pela entrega, esse cara é Vitinho. O camisa 28 começou 2025 sob muita desconfiança, mas vem provando jogo após jogo que merece, e muito, a confiança da torcida e da comissão técnica. Na vitória contra o Ceará, ele foi mais uma vez decisivo, abrindo o placar e dando o primeiro passo para um resultado fundamental. Com esse gol, Vitinho chegou a 11 na temporada, se consolidando como vice-artilheiro do Inter no ano, atrás apenas de Alan Patrick, que soma 19. Mas a importância de Vitinho vai muito além dos números. O que impressiona é o peso dos gols que ele marcou. Foram lances que decidiram jogos, garantiram classificação, evitaram derrotas ou trouxeram esperança num momento de instabilidade. Ele não faz gol em jogo morto. Ele aparece justamente quando o bicho pega. Nas semifinais do Gauchão, por exemplo, foi ele quem marcou 2 gols no jogo de ida contra o Caxias e ainda balançou a rede no duelo de volta.
ajudando a encaminhar a classificação. Na Libertadores, brilhou num dos momentos mais tensos do ano. No jogo contra o Bahia, quando o Inter levou o primeiro gol no Beira-Rio, ele empatou logo em seguida e manteve o time vivo, resultado fundamental para a ida às oitavas. No Brasileirão, a história se repetiu. Contra o Fortaleza, gol da vitória. Contra o Botafogo, gol da segurança no placar. No empate com o Bahia, 2 gols. Sozinho ele resolveu. E no Castelão, agora, mais um capítulo. Gol que abriu o caminho para a virada e vitória fora de casa. Vitinho pode não ser o jogador mais badalado da Série A, pode não estar nos holofotes da imprensa nacional, mas dentro do vestiário do Inter, ele virou sinônimo de entrega e decisão. E quando o elenco precisava de alguém para assumir esse papel, ele foi lá e abraçou. Para mim, é um dos nomes mais importantes do elenco em 2025. E o mais interessante é que ele não tem estrelismo. Joga sério, corre o jogo todo, encara a responsabilidade e, o melhor, decide. É aquele tipo de jogador que, quando você percebe, já virou indispensável. E aí, galera, vocês também acham que o Vitinho já é titular absoluto? Ele tá entre os melhores do elenco esse ano? Quero saber o que vocês pensam. Comenta aí. Bom, pessoal, vamos falar então, de Vitinho, um jogador que se consolidou aí no Inter, né? Ele é um jogador que entra quieto, mas vem deixando aí sua marca, tá? Camisa 28 do Colorado, começou o ano meio desacreditado, tímido, passou por maus momentos, segunda ou terceira opção, mas foi só a temporada apertar que ele acabou, se tornando uma peça importante aí nesse elenco do Inter contra o Ceará. Pela 34ª rodada, ele balançou a rede mais uma vez e garantiu, a vitória do Inter, e não só, foi o 11º gol dele no ano, isolado como vice-artilheiro, atrás somente do Alan Patrick, que tem 19 gols, Cara, é um jogador que vem demonstrando muita vontade, vem sendo importante no Inter e é de longe, eu vejo alguns torcedores criticando, mas é muito de longe ser o problema do Inter, tá? Vitinho pra mim hoje é uma solução aí no Colorado, uma pena que o elenco que rodeia ele não é tão bom, Ok, Vitinho é craque? Cara, não é um craque da bola, tá? Mas é um jogador muito importante, muito interessante de se ter no seu elenco, tá? Uma pena, como eu disse, o restante do time ser um time ruim do Inter, tá? Muitos jogadores velhos, jogadores que já não têm ambição. Enfim, cara, o Inter foi um amontoado de jogadores que chegaram aí com renome no Colorado e não deram certo, e Vitinho não é, tá? Vitinho é um jogador que não tinha expressão e vem dando bastante resultado, na minha humilde opinião, tá? Mas eu quero a opinião da torcida. Gosta do Vitinho, não gosta? Acha que é um jogador importante? Comenta aí, quero saber. Vamos dar sequência, que tem mais coisa pra gente tá conversando. Se o Inter passou por momentos turbulentos na temporada, uma coisa a gente pode afirmar sem medo de errar. Alan Patrick manteve o alto nível do início ao fim. O camisa 10 do Colorado alcançou um feito que ninguém mais conseguiu nesta era de estatísticas detalhadas do futebol brasileiro. Pela primeira vez desde 2015, um jogador atingiu 20 grandes chances criadas em uma única edição do Campeonato Brasileiro. E esse jogador é ele, Alan Patrick. Um número que parece frio, mas que mostra o quanto ele tem sido decisivo, criativo e regular na construção das jogadas ofensivas do Inter. Até aqui, são 26 partidas no Brasileirão, com 7 assistências e 88 chances criadas. E não estamos falando de passes para o lado ou jogadas burocráticas. Alan Patrick é o cara que quebra linhas, encontra espaços onde não parece haver nenhum e transforma jogadas simples em oportunidades reais de gol. Se a gente voltar no tempo e lembrar dos grandes armadores da última década no campeonato, nomes como Arrascaeta, Everton Ribeiro, Dudu, Gustavo Scarpa, todos fizeram ótimas campanhas, mas nenhum alcançou essa quantidade de grandes chances criadas em uma única edição. Isso diz muito sobre o momento do Alan Patrick. E não é só contra time fraco ou em jogo resolvido. Ele tem mantido o desempenho mesmo sob pressão,
em partidas duras, contra defesas organizadas. A regularidade é um dos pontos mais impressionantes do que ele vem fazendo com a camisa colorada em 2025. O Alan Patrick não é só o cérebro do time. Ele é o motor, o volante e a ignição. O Inter funciona com ele em campo. É o tipo de jogador que muda o jogo com um passe, com uma visão que poucos têm. E esses números não são exagero, são reflexo do que a gente vê todo jogo. E aí, nação colorada? Onde vocês colocam o Alan Patrick entre os maiores armadores do futebol brasileiro nos últimos anos? Ele é o melhor da posição hoje? Deixa a tua opinião aí nos comentários, que eu quero saber o que a torcida pensa. Do outro lado da história, a gente tem uma situação que já é quase rotina em clubes que formam jogadores de qualidade. Uma promessa da base sendo observada lá fora. O nome da vez é Ricardo Matias, centroavante de 19 anos, formado no Internacional, que pode estar de malas prontas para o futebol europeu. De acordo com o site TransferFeed, o jogador está na mira do Göztepe, da Turquia, que atualmente ocupa a 5ª colocação do campeonato nacional. A ideia do clube turco é simples: trazer Ricardo por empréstimo na próxima janela de transferências, em janeiro. O atacante seria uma das 2 contratações ofensivas planejadas pelo clube para reforçar o elenco. O interesse é tão sério que o presidente do Göztepe, Rasmus Ankersen, estaria pessoalmente envolvido nas conversas. A diretoria do clube pretende fazer uma reunião final com o técnico Stanimir Stoilov, antes de avançar oficialmente no negócio. Ou seja, estão avaliando com cautela, mas a sondagem é real. Ricardo Matias se profissionalizou no Inter em agosto do ano passado e tem contrato até o fim de 2028. Alto, 1,92 m e com bom porte físico, o centroavante soma 5 gols em 30 jogos pelo time principal. E apesar de ter sido decisivo em momentos importantes, como nas vitórias sobre o Nacional Uru pela Libertadores e contra o Bragantino, ele ainda não conseguiu se firmar como titular absoluto. Com a chegada de técnicos como Roger Machado e Ramon Dias, Ricardo virou uma espécie de reserva imediato do Borré, que, convenhamos, também não vive a melhor das fases. Ou seja, o jovem atacante acabou ficando num limbo, sem sequência como titular e com concorrência forte à frente. Para um jogador jovem como o Ricardo, uma ida por empréstimo pode ser uma boa, desde que ele vá para jogar. Ir para a Europa e ficar no banco não ajuda em nada. Mas se ele tiver chance real de atuar, ganhar minutos, pegar ritmo e voltar mais preparado, ótimo. Ele tem qualidade, só precisa da sequência certa. E vocês, o que acham? O Inter deveria manter o Ricardo e apostar mais nele? Ou esse empréstimo para a Turquia pode ser um passo certo na carreira do garoto? Comenta aí, quero muito saber o que vocês pensam. Bom, pessoal, Europa de olho em Ricardo Matias, tá? Enquanto o Vitinho se firma como um jogador importante, como eu já conversei antes, um outro atacante do Inter pode estar de malas prontas. É o jovem Ricardo Matias, de 19 anos, revelado aí no celeiro de ases do Colorado. E segundo o TransferFeed, o atacante está na mira do Göztepe, 5º colocado do campeonato turco. Um time de menor expressão, né? Para nós brasileiros, pelo menos a gente é acostumado a ouvir do Besiktas, enfim, o Fener, outros clubes turcos, mas o Göztepe é um time que a gente não ouve falar tanto, tá? E eles querem um empréstimo em janeiro, com chance de valorização no mercado europeu e talvez até uma opção de compra, tá? Ricardo Matias seria uma espécie de prioridade, com o próprio presidente do clube à frente das tratativas, e o que tudo indica, já teriam tratativas avançadas, tá? A decisão final vai dependendo então de uma última reunião. Ele tem contrato até o fim de 28, é um contrato longo com o Inter e é avaliado em 7 milhões de euros, mas o Inter queria cerca de 10, pelo menos, para liberar o jogador, tá? Cara, o que eu vou falar sobre o Ricardo Matias? É um bom jogador, tá? Não acho um jogador esplendoroso, longe de ser um Ronaldo da nova geração, mas é um ativo valioso do Inter e um jogador que vem fazendo
boas partidas, né? Muita instabilidade, né, por ser jovem, mas é um forte ativo do Inter e o Inter tem que saber valorizar esse jogador, tá? Não é considerado titular por Ramon Dias, que muitas vezes prefere utilizar o Borré, o que eu acho errado, tá? Mas, cara, pode ser uma negociação e provavelmente vai ser para fazer caixa aí ao clube, tá? Quero a tua opinião, torcedor. Ricardo Matias é um jogador que te agrada ou não te agrada? Comenta aí que eu quero saber o que você tem a dizer, beleza? Bom, pessoal, por hoje é só. Inter em Campo chega ao fim a qualquer momento. Eu tô de volta pra gente falar de Colorado aqui no YouTube, tá? Um forte abraço, valeu, falou, até mais!